Não é só em Nampula, não é só Beira, Sofala, Quelimane, em qualquer canto do país é assim, é geral. Muitas vezes, Cornélio, quando temos um problema, deixamos que ele se agrave e só depois é que nós denunciamos. É como quando estamos doentes, né? Muitas vezes nós só vamos ao hospital quando a coisa está grave, quando está muito grave mesmo. E isso muitas vezes dificulta resolver o problema. Por isso é que é muito errado deixar as coisas para o fim. E aproveitando a comparação que fizeste com a saúde, deixa-me dizer que da mesma forma que existem clínicas móveis, agora já temos tribunais móveis no país. Também gostei da tua comparação, porque é mais ou menos sobre isso que vamos conversar hoje, sobre denunciar e os tribunais móveis, como é que eles são importantes para resolver, sobretudo, os casos de uniões prematuras. Mas antes, olá, Olá, bem-vindo bem-vindo ao ao Asas. Asas. E para começarmos o programa de hoje, gostaria que respondessem o seguinte: Tivesses conhecimento de um caso de união prematura na sua comunidade, para onde é que encaminharias o caso? Eu levaria a um líder, levaria diretamente ao tribunal. Levaria primeiro ao líder comunitário. Nós devemos encaminhar ao líder. Por quê? O líder é que tem conhecimento da comunidade. O líder é a única pessoa que conhece a comunidade. Ele é que sabe o que fazer com a comunidade. Levaria ao líder e o líder é que sairia propriamente para levar ao comando ou à procuradoria. Mas levaria o caso diretamente ao meu líder da comunidade. Porque eu poderia levar primeiro nos líderes, mas tem um ponto que eu nem confio neles. Não todos os líderes fazem, mas sim alguns líderes. Porque se eu mandar no líder, existem alguns líderes que gostam de serem cunhados, né? Então, para eu evitar isso, eu levaria diretamente ao tribunal. Porque esse caso é lá onde podem resolver. O mais importante, acreditem, é denunciar. E depois pode-se dar o acompanhamento do processo para saber se ele está a correr nos tribunais. e como sabemos, Cornélio, que há muitas dificuldades das pessoas acederem à justiça por várias razões, aqui em Nampula há um trabalho sendo feito para minimizar esses problemas, essas dificuldades, e é através dos tribunais móveis. Olá, muito bem-vindos ao nosso espaço de conversa que desta vez fazemos na província de Nampula. Sim, em Nampula damos as boas-vindas, obrigada por nos receber. No nosso espaço de conversa esta semana temos José Macaringa que vai nos ajudar a perceber sobre tribunais imóveis. Não sabemos se o telespectador já ouviu ou não falar, mas então puxa a sua cadeira e presta atenção em sua conversa. José Macaringa, muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Etelvina. Bem-vinda à equipa do Asas, para Nampula. São bem-vindos ao World Vision e nós temos imenso prazer em partilhar sobre o projeto dos tribunais móveis. Tribunais móveis. Indo logo à primeira pergunta. Quando se fala de tribunais, é um assunto que deixa as pessoas um pouco reticentes, porque temos aquela sensação que as pessoas descredibilizam assim que é os tribunais. Agora, vocês trazem tribunais móveis. Qual é a diferença deste tribunal em particular que é trazido? Esta iniciativa circunscreve-se num projeto que se chama Toda a Rapariga é Capaz, que é um projeto transformativo de género que visa garantir que todas as raparigas e mulheres dos 8 aos 24 anos vivam livres de toda a forma de violência e discriminação. Então, a ideia com esta iniciativa, no caso da World Vision, é garantir que todas as raparigas dos 8 aos 24 anos, raparigas e mulheres jovens, dos 8 aos 24, nos distritos de Morropula, de Monapo e Nacaroa, têm acesso fácil à justiça. Então, o que nós fazemos nesta parceria com os tribunais é realizar sessões de julgamento de forma itinerante, quer dizer, nós tiramos o tribunal, porque o tribunal é um número de atores, tiramos o tribunal daquele edifício onde funciona o tribunal judicial, isso, para debaixo de uma árvore, numa comunidade, de um posto administrativo,
por exemplo, do distrito de Morropula. Agora, em termos práticos, em termos numéricos, quantos casos este tribunal móvel já ajudou a resolver ou já foi resolvido graças a estes tribunais móveis? Falando concretamente desses distritos que estivemos aqui a falar, estamos a falar de Morropula, Nacarrua e Munapo. A primeira campanha de julgamentos foi realizada entre finais de novembro de 2021 e princípios de dezembro do mesmo ano. E de lá para cá, nós realizamos um total de 18 julgamentos com sentença lida e transitada em julgado, etc, etc. Nós estamos a falar de um total nos 3 distritos de 18 julgamentos até agora. No momento em que nós estamos a ter esta conversa, estão a acontecer julgamentos no tribunal, portanto, no distrito de Morropula. É a segunda fase, portanto, a segunda campanha de julgamentos. E nós temos uma meta de cerca de 50 a 52 casos por ano. Mas até o momento podemos falar de 18, perto de 20 casos. Então, mais do que números, melhor é comprovarmos. Então, vamos acompanhar esta pequena nota de reportagem e voltamos já. Podemos? Podemos. Vamos a isso. 17 de junho de 2022, ano passado, a Tija acabava de tirar água e veio para precisamente este local para tomar banho, para ir à escola. Era uma sexta-feira comum. Do outro lado, aparecia um jovem, a quem foi identificado como Salito, de pouco mais de 22 anos. Salito percorreu este caminho e chegou até onde a Tija se encontrava. Quando cá chegou, Salito disse que tinha gostado de a Tija, mas a Tija recusou o convite. Salito insistiu e mesmo assim a Tija recusou. Depois disso, o que veio é o terror. Sua idade sequer passava dos dedos das mãos. Seu corpo, ainda franzino, a condizer com a sua idade, com a sua aparência, mas não foram suficientes para proteger. Saí para o rio, tirei água para tomar banho. Passei o sabão no corpo, ouvi que alguém estava a pedir licença. Era um jovem chamado Salito, que utilizava aquela via para se fazer a casa. A Tija pediu para que esperasse, mas Salito recusou-se e a Tija teve de vestir às pressas. Usei capulana com blusa. Começou a aliciar a menina, que tinha apenas 10 anos de idade. Salito foi recusado, mas isso não foi suficiente para travar os seus desejos. Pôs-me para baixo e outras mulheres queriam acudir-me e ele me apertou o pescoço, tampou minha boca. A Tija queria gritar, mas uma ameaça fê-la desistir. Eu queria gritar e ele disse que se eu gritasse, ele iria me matar. Havia algumas senhoras que até tentaram travar a violação, mas Salito as ameaçou. Foram elas que correram para avisar o pai da Tija. A menina saiu aqui para no rio para ir tomar banho aproximadamente das 12 horas para ir à escola. Quando chega no rio, bem esse arguido Salito encontra, pede uma licença ao rio. Ele disse passa. Quando disse passa, encontra ele já quando cumpriu todas as suas capulanas. Ele é louco. Esse Salito disse que pede a menina, eu preciso. Ela responde que eu sou mais pequeno. Logo empurrou e deitou para fora, para baixo, e fechou as pogas e começou mesmo a fazer relações sexuais. Ao saber disso, o pai correu para o local descrito pelas denunciantes para salvar a sua filha. Mas já era tarde e Salito já tinha partido. Liguei para o chefe da população. Quando liguei para o chefe da população, encontrei quando ele estava reunido em Mulhanil. Disse, ok, vamos te vir aí. Salito sabia que podia ser perseguido e fugiu da comunidade naquela noite. No dia seguinte, a Tija
foi levada ao hospital. Fizeram uma consulta lá, comprei medicamentos, encontraram que já alguns órgãos estragados lá, atenderam a criança e voltei para cá. A comunidade solidarizou-se, organizou-se e procurou e capturou Salito. Quando capturaram, foram lá em Mulhanil. De Mulhanil ligaram para o posto policial de Recife. De Recife, vieram lá a polícia até em Mulhanil. Saímos de Mulhanil até no comando distrital de Morbulo. Lá, o pai da Atija recorda da ausência de arrependimento e da frieza da confissão que ouviu do então acusado. Você fez? Ele disse sim. Por que fez? Disse não, fiz só. Daí saímos para o Cerning. Eu entrei com o documento para o Cerning. E o Cerning perguntou esse Salito: você fez esse crime com essa criança? Ele respondeu sim. Emitiram o papel, o documento para levar para a Procuradoria de Morbulo. Eu saí pessoalmente até na Procuradoria de Morbulo, deixei esse documento. Foi graças a esse e outros documentos que o caso chegou aos tribunais móveis, permitindo que o caso fosse julgado próximo e com a presença da população. Em 2022, o Instituto Nacional de Estatística divulgou dados que mostram um ligeiro aumento de queixas apresentadas oficialmente às autoridades por violação sexual. Em 2020, terão sido registrados 19.815 casos, enquanto que no ano seguinte foram cerca de 21.307 casos, um aumento de pouco mais de 7%. Veio o juiz distrital de Morbulo, junto com o administrador, junto com a Lição Mundial, até em Mulhanil. A equipa do ASAS tem informações que mostram que Salito foi condenado a 8 anos de prisão, sentença que deixa o pai de Atija feliz. Sim, estou feliz, porque ele está preso. Este é apenas um dos casos julgados pelos tribunais móveis, entidades que se distinguem de outros tribunais por se deslocarem até a população e por darem primazia a casos envolvendo raparigas. O pai de Atija está satisfeito porque fez-se justiça na sua ótica. E isto acontece graças aos tribunais móveis que julgaram e condenaram a pessoa que cometeu este tipo de crime. As imagens são de Cláudio Petros, Isabel Jorge, Etelvina de Almeida, Cornélio Muito, para a TVN. De volta, depois de termos acompanhado esta pequena nota de reportagem, como vimos, os tribunais têm feito um trabalho excelente nas comunidades, como acabamos de ver. O que é que os tribunais têm feito em relação aos casos de uniões prematuras? Quando nós trabalhamos com o tribunal, nós sensibilizamos os tribunais no sentido de priorizarem esses casos. E não é porque nós dizemos que porque a Governo, né, que está a apoiar a realização dos julgamentos móveis, não pode julgar outro tipo de crimes, outro tipo de casos. Eles continuam a fazer o trabalho deles, mas é preciso que deem prioridade. Há uma prioridade. Exatamente. Para casos que envolvam raparigas, casos de SGBV e principalmente casos de uniões prematuras. Então, por exemplo, quando eu digo que foram julgados cerca de 18 casos, há de notar que mais da metade desses casos são sobre uniões prematuras. Exatamente. São sobre uniões prematuras. E então é isso. Mais um ponto que eu vou aqui repisar só para terminarmos. Quem é que pode se beneficiar desses serviços? Por favor. Qualquer moçambicano que vive nas zonas, nos distritos onde, portanto, esta iniciativa está a acontecer, e agora vou falar com o meu chapéu de toda a rapariga é capaz, qualquer menina, qualquer jovem mulher que tenha sido vítima de algum tipo de violência, pode denunciar e fazer seguimento
para que tanto esse caso seja julgado, tenha o devido tratamento pelas instâncias judiciais. Então, qualquer pessoa, qualquer mulher, qualquer rapariga, qualquer menina, nós trabalhamos, esse é o nosso principal grupo-alvo, pode ter acesso a um julgamento sem custo. Como disse Macaringa, toda rapariga é capaz e muitas meninas já estiveram em uniões prematuras, mas graças aos serviços dos tribunais móveis, hoje elas foram resgatadas. E isso pode acontecer na sua casa, na sua comunidade, no seu bairro, bastando apenas denunciar. E não se paga absolutamente nada. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Esses tribunais são grátis e todos podem aceder sem nenhum custo, porque também estão muito mais próximos das pessoas e das comunidades. E os tribunais, Cornélio, eles priorizam casos envolvendo a rapariga, como, por exemplo, os casos de uniões prematuras, mas não deixam de lidar com outros casos, né? Nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. Bem-vindo de volta à segunda parte do Asas. Vamos direto fazer uma viagem de cerca de 70 quilômetros da cidade de Nampula até Namitatari para conversar com as pessoas sobre o que elas pensam em relação aos tribunais móveis. Vamos a isso. O tempo roubou de sua memória a lembrança de sua idade. Mãe, quantos anos tens? Não sei. Mas nunca esqueceu dos conhecimentos que adquiriu durante a sua vida. Por isso, quando questionada o que faria se soubesse que uma menor se uniu, ela responde: Iria ao tribunal queixar. Começava no líder. Ir ao tribunal queixar porque a criança é muito menor. Os tribunais que se referem são os tribunais móveis, que para além de estarem próximos das pessoas, têm criado confiança nas pessoas que há muito tempo fugia das instituições de justiça. Iria ao tribunal queixar de que na minha comunidade casou uma rapariga antes de ter a idade certa. Iria ao tribunal por causa de não gostar. O fato da criança não ter a idade recomendada pode trazer problemas e eles, por terem medo, iam preferir mesmo ir ao tribunal. Isso não quer dizer que o papel do líder é reduzido na comunidade com a presença dos tribunais. Ia começar a meter queixa no líder porque é mais próximo. Apesar desta proximidade, Sofia sente que quase todos começam a entender o papel dos tribunais na resolução de diversos casos. Sempre, quando as crianças forem unidas prematuramente, sempre têm ido ao tribunal queixar. Por esses e outros motivos é que os tribunais móveis têm tido grande impacto nas comunidades e elas reconhecem esses créditos. O tribunal sim, porque é um lugar melhor para solucionar os problemas. Para além disso também, o líder faz parte do tribunal. Esta foi a rubrica Perspectiva desta semana, onde conversamos com as pessoas sobre como os tribunais têm sido úteis para as comunidades. Apesar da população não ter tribunais nas proximidades, eles sabem e reconhecem que os tribunais são muito importantes. Bem, esses tribunais móveis estão numa fase inicial, mas já se percebe que têm muito impacto nas comunidades. E é por isso que é preciso mantê-los. E como disse o juiz Moronha, é preciso que esses tribunais cheguem a cada vez mais pessoas para garantir um direito básico, que é o acesso à justiça. O meu nome é Paulo Moronha, sou juiz do Tribunal Judicial do Distrito de Morropula. Tribunais móveis é a deslocação do tribunal às comunidades, é a aproximação da justiça às comunidades, é uma mais-valia às comunidades
bem assim aos órgãos da Administração de Justiça no Distrito de Nampula, assim como em qualquer outro canto onde esta ideia se fizer presente. Em termos processuais, diferença como tal não existe, porque o processo de movimentação ou o processo de tramitação dos processos é o mesmo, o processo de entrada de processos é o mesmo, a forma como as denúncias são apresentadas é a mesma, as instituições competentes para receber as denúncias são as mesmas. A única coisa que a gente faz é locomover-se do local para as comunidades. O objetivo de tudo isto é que há certos membros da comunidade que eventualmente não têm a possibilidade financeira de poder se locomoverem dos locais onde se encontram às sedes para aceder ao direito à justiça. O facto da movimentação do tribunal para os locais onde se encontra a comunidade é uma forma também de difundir a informação sobre determinadas práticas que em momentos passados eram considerados hábitos normais, como é o caso da união prematura, como é o caso de agressões no seio de relação conjugal e por aí. Antes de realizar o seu trabalho, há uma equipa, vamos lá ver, no caso concreto, composta pelo tribunal, na pessoa do juiz e os nossos parceiros. Vão ao local, ou por outra, fomos aos locais, ou temos ido aos locais e localizamos os sítios ideais na companhia dos membros da comunidade. Eles, os membros da comunidade, nos indicam um local favorável. Em princípio, são processos nos quais ocorrem crimes de natureza de violência baseada no género. Estamos a falar em crimes em que são agredidas raparigas que variam, cuja idade varia de 8 a 24 anos, mas que, no entanto, por exemplo, quando vamos a um posto administrativo, nós estamos impedidos de julgar um processo que não seja daquela natureza, mas que seja cujo ofendido, ofendida, tendo essa idade, portanto, reside. Podemos fazer isso. Temos uma baliza, em princípio, mas não somos proibidos de julgar processos que não sejam dessa natureza no local. Eu acredito que está a haver esta consciência no seio dos membros da comunidade. Já tivemos um caso que foi que não é de esquecer, em que um senhor de 47 anos uniu-se com uma menor de 14 anos. Foi muito triste. E isso levou a que os membros da comunidade ali presentes se sentissem muito arrepiados. Ele, por exemplo, uniu-se com aquela menor, mas também tinha uma outra esposa que era da idade de uma avó da mesma menor. Vivia na mesma casa, apresentou a menor à mais velha como a sua segunda esposa e por aí. Nós tiramos a seguinte ilação, que naquele momento o ruído não sabia de nada, nunca pensou que aquilo fosse algo de mal. E portanto, quando nós fomos julgar, além dele ter essa consciência, todos os outros membros passaram a ter essa consciência. E acreditamos que a informação está seguindo, porque tem havido boa colaboração, não é? Com os membros da comunidade. Estamos a falar dos líderes comunitários, dos chefes dos postos, das localidades, com quem interagimos sempre.
Mesmo quando vamos a um julgamento, previamente damos uma informação, somos bem recebidos e o julgamento ocorre na presença de muitos membros da comunidade. É maior número do que no tribunal aqui da vila, a céu aberto. É que depois de julgarmos esses primeiros processos, já não estamos a ter casos de uniões promotoras. Existem aqueles casos de agressão, existem casos de violação e outros, mas concretamente de uniões prematuras já estamos a ver que não estão a aparecer. Para falar a verdade, até agora não recebemos nenhum outro caso de união prematura. E o que notamos de lá para cá é que já está a haver fluxo. Pensamos que este conhecimento já está a ser patente na mente dos membros da comunidade. Os números estão a aumentar, olhando para aquilo que foi o primeiro dia, o primeiro julgamento no ano passado e os julgamentos ulteriores do mesmo ano. E mesmo agora já recebemos um número considerável de processos dessa natureza e que vão ocasionar, portanto, a realização de próximos julgamentos. Já há vários casos julgados pelos tribunais móveis. Esperamos que isso mostre a importância desses tribunais. Esperamos também que isso incentive as pessoas a denunciarem os casos de uniões prematuras. Bem-vindos, estamos quase a terminar, mas vamos para a última rubrica. Quantos casos de uniões prematuras foram julgados pelos tribunais móveis? Os tribunais móveis já julgaram vários casos em diferentes partes do país. Ademais, os seus processos não são diferentes de outros tribunais. Por isso, é que é difícil saber quantos foram ao todo. O mais importante aqui é que os tribunais móveis quase sempre privilegiam casos como os de uniões prematuras, dando celeridade aos mesmos, ou seja, apesar desses tribunais julgarem vários casos, sempre dão privilégio aos casos envolvendo as raparigas, entre eles as uniões prematuras. Depois desta rubrica, não há mais nada a dizer. Koshukuru. Obrigado pela sua companhia. Até para a semana.